Boa tarde, gente. Eu estava supervisionando um caso ali e, conforme eu sempre venho falando para vocês, desde que o Pedro passou a ser o meu paciente emblemático, eu sempre tenho assim um parâmetro, um paralelo. E especificamente nesse caso que eu estava estudando, me veio a resposta, né, da questão do Pedro com o narcisismo. Várias pessoas pediam para fazer vídeos sobre narcisismo, mas assim, tem tantos vídeos sobre narcisismo nas redes sociais, dos mais diversos tipos, em várias vertentes, tanto na vertente da psiquiatria, da psicanálise, com ótimos mestres, né, com ótimos profissionais. Então eu não via necessidade de fazer esses vídeos. Até que me ocorreu uma coisa. Quando a gente fala do narcisista, né, da maneira como o narcisista tem sido colocado nas redes sociais, salvo raríssimas exceções, ele é sempre um ser perverso, que preda, que suga, que maltrata, que destrói qualquer pessoa que queira conviver com ele. Sim, gente, isso é um traço, com certeza, de uma personalidade narcisista. Porém, por trás de uma personalidade, há uma individualidade, uma subjetividade que não foi construída, que é construída na base da nossa primeira infância. Então, dentro dessa minha perspectiva da psicanálise afetiva, o que o Pedro representa para os haters, né, para essas pessoas que mesmo depois que ele morreu continuam assim, tão empenhadas em vir me criticar meu trabalho, fazer ataques, né, ofensivos contra mim, contra quem gosta do Pedro, contra o próprio Pedro, enfim. Eu encontrei, assim, eu acho que talvez uma resposta para isso, porque o que falta nesses narcisistas patológicos, eu estou falando, gente, não no sentido moral, tá? No sentido psicanalítico, no sentido afetivo, humanístico do tema narcisismo, tá? Dentro dessa abordagem humanista que eu faço, que eu consegui desenvolver com o Pedro, então eu acho que também é possível encontrar o caminho de volta para muitos vilões, né? Porque o Pedro era um vilão, né? Se a gente for pensar no Pedrinho Matador. Então, o Pedro, ele sem ter nada, tendo toda uma vida louca, sem obedecer padrão, transgredindo todas as normas, ele, quando vivo e mesmo agora de morto, ele continua sendo amado, ele continua sendo um objeto de amor. E o que o narcisista ele quer, na verdade? Ele quer ser um objeto de amor. Porque o que gera o transtorno da personalidade narcisista, falando dentro da vertente que eu analiso, é aquela carência de amor que a criança sente nos primeiros momentos da sua vida, né? Por que cada vez mais teremos mais pessoas com transtorno de personalidade narcisista? Porque as crianças cada vez mais cedo são separadas da sua mãe. Então, cada vez mais cedo, esse suplemento de amor é tirado da vida delas. Então, quando chegar lá em cima, que elas tiverem atingido todas as metas, né, que é o que acontece com o narcisista, ele tem que sempre ser o melhor. Se ele não for o melhor, não conseguir ser o pior, ele tem que fazer o outro se sentir o pior. Mas por quê? Porque ele não encontra dentro dele uma validação afetiva, um lugar de pertencimento. E isso também tem muito a ver com a história do Pedro, e que em comum com a minha história também. Ele me dizia que a mãe dele o amamentou até os 5 anos de idade. Então isso
a amamentação com certeza gera um vínculo muito forte, né, entre a mãe e o bebê. Então, assim, poucas pessoas tiveram esse privilégio. As pessoas que tiveram esse privilégio, elas gozam de uma bênção e uma maldição. Por quê? Porque elas têm uma capacidade tão intensa de amar, tão infinita, que quando esse amor não pode ser deslocado, não pode ser repousado, não pode ser acessado, né, como na vida dele toda, se ele fosse acessar o amor dentro dele, ele teria morrido bem antes. Então, esse amor tem a mesma potência que o ódio. Então, quem ama demais também odeia demais. E o que isso tem a ver com o tema narcisismo, gente? Tudo. Então, eu vou começar nessa série Narcisistas, Suplementos de Amor. Porque eu vou mostrar algumas situações em que é possível você lidar com uma pessoa que tem um transtorno narcisista, você conseguir fazer com que essa pessoa melhore, com que ela entre no módulo de gratificação, e aí você tem tudo dela. Acontece que essas pessoas acabam sendo vítimas também, porque quando elas estão nesse módulo de necessidade imediata de gratificação, elas compram o afeto. E aí sempre é uma decepção muito maior lá na frente. Isso tem a ver com o caso que eu estava estudando. Voltando, né, no porquê que eu estou fazendo esse link com o estudo do comportamento dos haters em relação ao Pedro e a mim nas redes sociais, eu estou também chegando a essas conclusões, né? Não só colocando o Pedro como um objeto de análise, como eu mesmo também, e como vocês. Vocês também fazem parte desse estudo, desse projeto que não vai seguir do jeito que eu queria, mas que eu vou procurar fazer seguir de alguma forma. E só passei aqui para compartilhar essa ideia com vocês. Tenham um ótimo feriado.